Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou professora do curso Elite nas áreas de gramática e redação. E nessa segunda aula eu vou mostrar um estudo dirigido da gramática, mostrando quais são as principais questões que caíram nos vestibulares da Unesp e da FUVEST de 2018. Para facilitar essa análise, vocês acompanhem comigo aqui na tela. Então vamos lá. Na gramática na Unesp, primeira fase, o que caiu em relação a este conteúdo? Sentido da conjunção, vírgula, classes de palavras, análise sintática, objeto direto e indireto e relacionado junto com pronomes, tempo verbal e figuras de linguagem. Caiu uma questão de figura de linguagem. Então vejam aqui que caíram algumas situações aí importantes no estudo da gramática. Já na FUVEST, na primeira fase, uso de vocabulário, variação linguística, que é bem o início do estudo da gramática, e caiu o registro informal, também é questão frequente de Enem, variação linguística, oração subordinada, mas nessa parte o sentido da conjunção. Lembrando vocês que na primeira aula eu falei que é importante estudar os significados, os sentidos das conjunções. Significação de palavras, caiu com um termo legal, dentro de uma análise de uma figura, que tinha lá para... Foi a única figura na parte de gramática que caiu. E figura de linguagem, a personificação. Então, para vocês aprofundarem-se um pouco mais nesse estudo, nós vamos ver aqui algumas questões. Então, o estudo dirigido. Vejam só essa questão da FUVEST, que interessante, relacionada à figura de linguagem, que também foi questão de Unesp, figuras de linguagem. No texto, Sara Palha constitui exemplo de personificação o seguinte trecho. O que é personificação? Quando a gente transfere características humanas a objetos ou animais. Então, era muito fácil essa questão e eu já deixei em destaque a alternativa correta. Por exemplo, a alternativa B está destacada. Só a maleita é quem sobe e desce. Vejam que o quem é um pronome que é atribuído apenas ao indivíduo. Então, sou eu quem devo fazer a atividade. Eu vi quem na questão e não se refere à pessoa, com certeza é exemplo de personificação. Então, uma questão aí de nível fácil e que com certeza muitos de vocês se dariam bem se aprofundando aí nesse estudo. Próxima questão, uma questão que caiu na Unesp. Olha só que interessante, aqui envolveu o estudo das classes de palavras. Fazia muito tempo que não caía nada parecido, né, relacionado ao uso da palavra a. Então, tinha o texto e já deixei em destaque aqui, que a própria Unesp já deixou em destaque, os as, aí para a gente analisar. Então, vamos lá. Era um trecho de um texto. Os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Os termos destacados constituem respectivamente. Uma dica, gente. O artigo, comecem analisando o a, em que situação que o a é um artigo. Identifiquem isso. Por quê? É mais fácil, né? Lembrando que o artigo só acompanha o substantivo. Então, se eu vir que tem um substantivo aqui, eu já sei que aquele a que antecede o substantivo é um artigo. Por exemplo, no caso da palavra pobreza. Pobreza é um substantivo, portanto, o a que antecede é pobreza substantivo, o a que o antecede, então, é um artigo. Aí nós temos assim... Condenou, olha só, quem condena alguém a alguma coisa. Vejam que o verbo condenar exige preposição. Então, eu tenho, o final tem que ser uma preposição, o penúltimo a tem que ser um artigo e, portanto, chegamos na alternativa B. E olha só, por que o a do a quem também é uma preposição? Porque, no caso, a preposição antecede o pronome quem. Existe essa possibilidade na gramática, lembrando que o artigo não antecede pronome. E, portanto, nós chegamos à conclusão que é a alternativa B. Essa questão também não ofereceu grandes dificuldades. Dica de novo, sempre comecem pelo artigo para facilitar. E
último estudo dirigido, aqui também questão da prova da Unesp de 2018, o uso do pronome. Olha que interessante, tem destacado aqui o lho. O que é o lho? Pronome lhe mais o. Esse o também é um pronome. Aí vem um detalhe. O o e o a, quando pronomes, eles só podem exercer a função de objeto direto. Repetindo, o o e o a, quando pronomes, só podem exercer a função de objeto direto. E o lhe só pode exercer a função de objeto indireto. Se vocês têm essa informação em mente, já fica fácil. Então, o lho não é lhe, mas o. Pronome lhe, objeto indireto, e pronome o, objeto direto. Então, o que ele quer aqui? Na oração em que está inserido o termo destacado, é um verbo que pede o quê? Objeto direto e indireto, ambos representados pelo vocábulo lho. O lho é a contração, então, do pronome lhe mais o. Também uma questão aqui, não tão difícil, mas que exigia essa atenção de vocês se lembrarem que lhe é objeto indireto e o objeto direto. E a contração dos dois, então, forma o lho. É isso, pessoal. Então, só recapitulando, não caiam no mito de que não cai gramática no vestibular, porque vem sendo frequente o número de questões nas provas, como vocês puderam identificar. Fico por aqui e até a próxima.